Alegria estar presente aqui nessa conferência. É sempre uma alegria. O ambiente rotário é uma coisa que a gente fala do coração. A gente abre a cabeça, abre o coração, abre a alma para conversar com os nossos companheiros. Eu quero saudar aqui o presidente do Rotary Club de Caxias. Está presente aqui? Se tiver, levante, por favor. Pelo belo trabalho que ele está fazendo nesse ano rotário. E a presidente do Rotary Club de São Marcos, a Vanessa. Está presente? Estivemos do Rotary Day que ela fez lá na cidade, que foi um sucesso enorme, uma manifestação típica de Rotary Club. Quero dizer também que fiquei encantado com essas duas crianças, dois jovens. A menina que fez a performance ali da bandeira brasileira me emocionou. E aquela jovem também da Interact. Sempre os jovens me emocionam, os jovens me energizam. Parabéns, presidente, parabéns, governador. Que conferência linda. A mensagem que eu tenho para transmitir hoje aqui, nós poderíamos defini-la como Rotary no século XXI. É uma mensagem de reflexão. O Rotary caminhou já 110 anos desde a sua formação em 1905. E, essencialmente, nós procuramos mitigar os efeitos de sistemas de convivência cruéis, sistemas de convivência humano cruéis. Como é que eu enxergo o mundo hoje? Durante 110 anos, o Rotary, com muita competência, e eu tenho muito orgulho dos nossos projetos humanitários, nós estamos mitigando os efeitos e não vamos buscar as causas. É bem verdade que, quando o Rotary foi criado, nós tínhamos uma situação, vocês imaginem Chicago de 1905, o que era aquilo lá? Situação de pobreza, de gangster, enfim. O que eu imagino para Rotary daqui a esse século rotário, o que eu imagino é nós buscarmos as causas do problema e não trabalharmos apenas sobre os efeitos. Eu tenho uma citação, talvez eu seja um pouco repetitivo daquilo que eu já falei aqui, mas eu acho que aqui nós temos uma plateia maior hoje. Tem uma citação do presidente, do nosso último presidente mundial de Rotary brasileiro, que foi o Paulo Viriato Corrêa da Costa. O Paulo Viriato dizia isso em 1990-91. Bem sabemos que o Rotary não tem o poder dos governos, não tem a força dos exércitos, não tem o dinheiro das grandes corporações. Nem mesmo possui a mística das religiões, que prometem a vida eterna, mas possui a fé e o entusiasmo de homens e mulheres livres e voluntários, que estão dispostos a oferecer algo em favor de um mundo melhor, onde possa reinar a tão sonhada paz mundial. Rotary busca de forma obstinada a paz mundial. E quando a gente escuta jornais, quando a gente lê assuntos do cotidiano, é só guerra, Estado Islâmico, são conflitos. Como é que nós podemos, de alguma forma, buscar de forma eficaz a paz mundial? O Rotary tem um projeto de bolsas educacionais que se destina à paz e solução de conflitos. É uma tentativa muito interessante
de você selecionar jovens com potencial, permitir que eles façam o pós-graduação numa universidade, nós já mandamos diversos, e depois eles vão trabalhar nessa área. Mas esse é um pedaço muito pequeno, é um mecanismo muito pequeno para a gente buscar a paz mundial. Eu acredito que o grande problema está na discussão dos sistemas de convívio humano. O outro ele só vai conseguir algum sucesso. A imagem que eu faço é o seguinte: existem dois sistemas de convívio humano. Um é o capitalismo, o outro é o socialismo. Isso é mais ou menos como uma canoa com dois remos. O remo econômico e o remo social. E a direção que essa canoa vai tomar é o remo político. O capitalismo usa com mais intensidade o remo econômico. O socialismo usa o remo social. Motivo pelo qual ambos ficam dando em voltas em torno de si mesmos. Não chegam a lugar nenhum. Do ponto de vista político, não se consegue verdadeiramente uma democracia. E nós com isso, nós rotarianos, nós temos que cuidar das vítimas do sistema. Durante 110 anos, nós estamos cuidando das vítimas do sistema de convívio humano. É mais ou menos como se estivessem jogando meninos dentro do rio e nós, rotarianos, temos que ir lá no rio salvar esses meninos. Salvar, cuidar, enfim, manter esses meninos. Chegou a hora da gente subir na ponte e ver quem é que está jogando esses meninos no rio. Nós não damos mais conta da exclusão social. O capitalismo gera uma odiosa exclusão social. O socialismo gera uma odiosa autocracia que comanda todo o processo. Essa é a grande verdade. Se nós, rotarianos, não entrarmos, eu digo, não mudar de rumo totalmente. Eu vou citar aqui uma sugestão do nosso fundador Paul Harris, publicada em 1916. É uma citação para vocês refletirem. Rotary continuará a ser caridoso, mas ele pode fazer mais do que isso. Façamos Rotary exterminar a causa que torna necessária a caridade. Eu vou colocar uma pergunta aqui para vocês refletirem. Vocês acreditam que crianças que vêm ao mundo, umas são destinadas a viver de caridade e outras de ostentação? Certamente que não. Alguma coisa está errada nos sistemas de convívio humano que geram tanta necessidade de caridade. Alguma coisa está errada. O ser humano ele é único, o projeto é único. Nós é que dividimos dois sistemas que não se conversam. Esse é o motivo da guerra. Esse é o motivo dos conflitos. Esse é o motivo de todos os problemas que Rotary tem que atuar, da exclusão social. O que eu quero dizer é que chegou a hora, o Rotary no século XXI, é hora de nós começarmos a indagar um pouco mais sobre esses sistemas. Alguma coisa está errada e nós não estamos dando conta a nível mundial. Eu penso que essa quantidade enorme de recursos financeiros à disposição de governos é o principal responsável pela corrupção, o principal responsável pelas guerras e por todos os males que nós passamos hoje. Existem duas formas verdadeiras de apropriação de recursos numa sociedade. Uma é através do mercado, do livre mercado, outra é através da vontade humana. A vontade humana, você recolhe recursos via
via tarifas, via sistema tributário. A distribuição vai ser através de vontade humana. Aí vale tudo, é dólar na cueca, é corrupção. E não imaginem que se tirarem as pessoas que estão fazendo a corrupção hoje e botarem outras pessoas, com essa quantidade enorme de dinheiro que tem à disposição, permanece tudo do mesmo jeito. Nós temos que tirar os recursos à disposição de governos, de burocratas e políticos, para serem distribuídos pelo mercado. Ninguém controla o mercado. Ninguém tem poder suficiente para controlar o mercado. Esse é o ponto central que nós temos que discutir. Eu vou colocar 3 conceitos aqui. Esse é um assunto extremamente extenuante, mas eu tenho que falar alto para ser ouvido e pouco para ser